5 anos após o auto-intitulado registro de estreia, Chico Bernardes retorna com Outros Fios, trabalho que amplia os horizontes poéticos, sonoros e sentimentais do artista paulistano. Para desvendar os segredos do álbum, que ainda conta com a colaboração de nomes como Christopher Bear, da banda norte-americana Grizzly Bear, e o próprio irmão, o cantor e compositor Tim Bernardes, eu, Kleber Fak e minha amiga Isadora Almeida recebemos o músico em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou a Isadora Almeida. E no programa de hoje a gente recebe o Chico Bernardes para conversar sobre o segundo álbum de estúdio da carreira aqui, Outros Fios. Seja muito bem-vindo, Chico. Boa noite, gente. Boa noite, Kleber, Isa. Tudo bom? Boa, bom demais. Bom, bora conversar hoje. Bora lá. Gente, Chico, são 5 anos entre um trabalho e outro ali. Muitas canções desse disco você já vinha tocando em lives, em algumas apresentações que rolaram nesse intervalo de tempo aí. Teve pandemia no meio disso tudo que esticou ainda mais esse espaço de tempo. Queria que você contasse um pouco como que foi produzir esse segundo álbum de estúdio nesse momento tão maluco que a gente passou nesse tempo todo aqui. Olha, cara, eu acho que a pandemia, né, considerando que ela foi completamente quando você tá ali no Waze, né, e aí você vira numa rua errada e aí tem que recalcular a rota pra voltar, né, pro eixo, assim, considerando que descalculou completamente as nossas rotas, assim, né, eu acho que a pandemia, ela abriu novas portas também pra mim nesse projeto, dado que depois de fazer os shows, tal, do primeiro disco, meu objetivo era, de fato, me desafiar a gravar um novo disco em casa, em formato de estúdio, assim, sozinho, montar o meu próprio estúdio e gravar um disco em casa. Então, teve a frustração de né, tá começando a fazer as turnês, começando a viajar, a tocar, e de repente isso se fechou, mas também teve essa outra porta que se abriu para começar a montar esse estúdio e aí, de fato, né, não tinha outra escolha senão em casa. Então, foi o espaço onde eu experimentei, onde eu montei, concebi, né, esse disco novo. E acho que para além, né, de composições, assim, acho que compor eu já estava compondo desde que eu gravei o primeiro e continuei compondo. Então, muitas das músicas eu já tinha, algumas eu fui fazendo ao longo. E acho que para além de, né, entregar um disco, fazer um disco, eu acho que esse tempo ele foi longo, né, de 5 anos. Foi também esse meu processo de me descobrir no estúdio, de procurar uma identidade musical para um segundo álbum. Então acho que entender se a minha nova proposta seria repetir, vamos dizer assim, elementos, figuras que foram características do meu próximo disco e tentar usar aquilo como algo característico meu. Então eu poderia ter escolhido esse caminho de repetir muitas dessas coisas, ou tentar ir para um caminho completamente diferente que me instigasse, me desafiasse a explorar novas coisas e que também fosse parte da minha identidade musical, assim. Então eu acho que, passado esse longo tempo, acho que foi realmente uma crise de identidade, onde aos poucos eu fui entendendo o quanto eu queria me afastar do que eu já era para chegar em algo novo, e o quanto já tinha coisas que são realmente parte do meu gosto pessoal e da maneira como eu gosto de trabalhar a música, assim. Então foi um período muito rico de amadurecimento, assim, e aprendizado. Você sente que essa crise se resolveu ou ela continua expandindo e agora tá te tensionando, sei lá, para ir para outras direções ainda mais malucas em relação a um futuro próximo aí? Acho que não se resolveu nem um pouco ainda. Eu acho que é uma busca eterna, assim, e infindável que a gente tem para explorar. Acho que a cada disco eu já percebi que tem mais um disco para gravar, mais vontade de explorar, enfim. Às vezes é explorar as letras, fazer uma coisa mais lírica, pensar ali na palavra como uma coisa mais forte. Às vezes isso de explorar gêneros diferentes, né? Então, acho que eu já olho o dia que vai chegar que eu vou gravar um disco de ambient, sabe assim? fazer um disco pra galera ficar trabalhando, escutando, assim. Acho que tem muitas maneiras de explorar. E você falou agora, né, que não tá nada muito resolvido, né? Mas como que você conseguiu chegar em 10 faixas? Tipo, que você virou e falou, não, é isso aqui que vai estar nesse segundo álbum, nesse meu novo momento. Eu acho que 10 faixas... Eu acho 10 um número bem redondinho, né? Assim, acho legal. Acho que os momentos que eu ouvi um disco de 8 faixas, às vezes eu senti falta de mais um pouquinho, assim.
e já discos de 12, 13, 14, eu acabei não conseguindo ouvir tudo de uma vez, assim. Então, o meu primeiro disco também teve 10, eu achei que foi harmônico, e então eu acabei ficando com 10, e até essas 10, acho que acabou sendo um disco um pouquinho mais curto que o meu primeiro. E para escolher elas, assim, eu tinha uma lousinha, aquelas magnéticas, eu ia escrevendo o nome das músicas que eu tinha, as que eu já tinha gravado e tal. E aí tiveram momentos que eu risquei algumas da lista, e aí, caiu uma faixa aqui, surgiu uma nova ali, aí às vezes uma que tinha caído voltou, enfim. Eu fui tirando e pondo até eu encontrar essa harmonia e esse setlist que tá no disco. E por que Outros Fios? O que significa esse título dentro dessa obra? Outros Fios, eu acho que é uma música, assim, das mais abstratas que eu tenho, mas que também carrega o centro do disco, assim. Ela acaba sendo o coração do disco. Que eu acho que ela carrega questões que, de certa forma, elas aparecem de maneira circular. Então, essa ideia dos outros fios, acho que os fios, eles foram me aparecendo de maneiras diferentes, né? Acho que tem aí os meus cabelos encaracolados, tem a quantidade de cabos que eu fui conectando, né, pra montar um estúdio e ir gravando, fazendo esse link, né? Assim, são caminhos neurais. Então, eu acho que tem esses fios no sentido de conexões que a gente faz ao longo do tempo. E muitas vezes as conexões a gente acaba se perdendo no caminho e perdendo algumas dessas conexões, mas elas dão um jeito de reaparecer depois. Então, pensando, né, nessas questões, questionamentos sobre a vida, que às vezes tem momentos que a gente está mais prático, a gente se perde desses questionamentos. E, enfim, eles sempre dão um jeito de voltar para ir assombrar a gente e ilustrar um pouco a vida. Então eles acabam voltando por outros caminhos para a gente continuar buscando aprender, buscando se interessar pelas coisas e conhecer coisas novas. Acho que a gente sempre tem esse ciricutico dentro da gente que acaba voltando de um jeito ou de outro, assim. Então acaba que é uma faixa um pouco sobre isso, assim, sobre esses momentos que reaparecem como se eles realmente já fossem planejados para ir e voltar e, enfim, até a gente tentar solucionar as coisas. Você falou que dessa questão de conexões, desses fios, e que inicialmente a ideia era produzir uma coisa mais você ali dentro de casa, mas esse disco também tem algumas participações especiais. Eu acho que a mais emblemática aqui, pra mim e pra Isa, porque a gente é muito fã de Grizzly Bear, é a presença aí do Christopher Bear. Como que foi esse contato? Como que veio essa parceria? Mas tem outras pessoas também que contribuem ao longo do álbum, né? Sim. A parceria com o Chris, ela começou na pandemia, justamente no momento de pandemia, um pouco antes de eu começar a gravar o disco, eu ainda não sabia muito para onde eu ia. Eu segui ele no Instagram e tal, também sempre fui um grande fã. Para mim, Grizzly Bear é a minha banda favorita, eu realmente gosto muito. E sempre admirei muito, né, ele como baterista e também os trabalhos dele que ele faz, né, de produção. E, enfim, segui ele no Instagram e ele seguiu de volta, achei super legal. E aí ele veio mandar mensagem, falou: Chico, adoro suas músicas, a gente tem que produzir alguma coisa junto. E pra mim foi uma honra imensurável, assim. E a gente produziu um par de canções na pandemia, um par de singles, que é um EPzinho que tem já na minha bio, né, que chama Quero Saber pra Próxima Vez. São os nomes das faixas. Por sinal. Eu amo, Que foi quando a gente pegou canções minhas, essas duas, e fundiu as ideias criativas. Eu mandei pra ele mandava de volta pra mim. Foi completamente uma troca de experiências e de visões, assim, de como colorir essas músicas. Eu acho que foi muito, muito emblemático pra mim esse momento, foi muito crucial, porque era onde eu tava aprendendo a colorir as coisas, assim. Então, nesse segundo momento, chamar o Chris pra participar do disco, né? Não necessariamente uma parceria que nem a gente fez antes, mas chamei ele pra tocar bateria, mas eu mesmo nesse processo de ir me achando, colorindo, entendendo minhas visões de produtor, e ele mais como convidado. Foi super legal, assim, foi uma honra me divertir de novo com ele nesses processos. Falando da questão de cores aqui, vamos falar sobre a identidade visual do trabalho. Ela tem essa capa azul, essa identidade muito... essa sobreposição das formas de você mesmo, dentro de você ali. E queria que você contasse um pouco sobre essa questão do projeto gráfico, porque além da questão digital, ele também vai ser lançado em vinil, né? Sim, sim. Então, projeto gráfico, a gente tem
o Gabriel Rolim pilotando as rédeas. O grande Rolim tá sendo meu grande parceiro em tudo, assim. Então, as capas dos singles, a gente filmou alguns teasers, ele fez um clipe de Motivo, que é a primeira faixa, foi o segundo single. A gente ainda tá explorando outras coisas visuais que a gente pode fazer aí pela frente, visualizers, lyric videos. E ele fez também a arte gráfica completa, assim, do vinil. Eu acho que a gente fechou esse acordo, essa parceria. A gente já tinha ideia de trabalhar juntos antes, assim, né? A gente já tinha feito um clipe, meu primeiro clipe do Astronauta. Ele foi um dos diretores. E a gente já estava pensando em trabalhar juntos. E ele era, assim, quando o pessoal do Bad Bad Not Good veio tocar com o Verocai aqui, ele se aproximou do Matt, que é o produtor manager do Bad Bad, e que tem um selo canadense, o Matt, que chama People's Champ. E eles conversaram sobre o meu disco e tal. Papo vai, papo vem, tentar resumir essa história, assim, mas acabou que, pelo Rolim, eu acabei chegando ali no Matt e a gente fechou uma parceria. Então o disco vai sair pelo selo canadense People's Champ e aqui no Brasil, independente pela Altafonte. E o Matt, né, assim, tava lá eu, o Matt e o Rolim conversando, a gente quis fechar essa parceria como um pacotão mesmo, de pensar a identidade do álbum. E eu adoro a maneira do Rolim de pensar e trabalhar. Eu sinto que é parecida com o que eu tô fazendo agora, de estar sozinho e experimentar, explorar, misturar equipamentos digitais, recursos digitais com recursos analógicos, trabalhar, né, a imagem de uma maneira mais abstrata, assim. E acho que deu um match muito forte, assim. E eu tinha outras ideias para a capa. Quando eu fiz um photoshoot com uns amigos meus, que eles têm uma dupla que chama Berro, é o João Bessa e o Roberto Pettioli. Eles fizeram as fotos, a gente fez uma coisa mais realista, assim, né? Era eu na cozinha, um lustre, assim, uma foto mesmo, um retrato. E na hora eu achei que ficou sóbrio demais, assim. Então, quando eu mostrei pro Rolim, a gente começou a mexer, manipular as fotos que eu tinha tirado com eles, até chegar nesse resultado. E na hora que eu vi, era exatamente o sentimento que eu queria passar, assim. Acho que por ser um disco que eu gravei em casa e na maior parte do tempo gravei à noite, ele acaba tendo esse caráter noturno e eu acho que a capa conseguiu puxar esse azul bem sereno, que é um sereno da noite, assim, que é onde eu estaria ali desperto trabalhando, sabe? O disco inaugura com Motivo. É uma faixa que logo de cara pra mim lembrou um pouco o Guilherme Arantes, tanto nessa questão musical do sintetizador ali bem destacado, quanto na questão mais contemplativa, assim, dos primeiros trabalhos do Arantes, mas ainda é uma música que é muito Chico, assim, tem ecos do primeiro trabalho de uma maneira muito delicada ali também. Queria que você comentasse por que você escolheu justamente essa canção pra inaugurar o disco e o que ela significa dentro do Outros Fios. Eu acho que, assim, acabou sendo a primeira também, coincidentemente, que eu comecei a gravar, né, no momento em que eu tava gravando, e eu já tinha as outras composições com letra e tudo, mas eu comecei a gravar ela porque acaba que ela é muito instrumental, né? Então ela tem uma letra ali no começo que é como se fosse uma vinheta, né? Acho que é um opening credits do disco, a faixa como um todo. E foi ali que eu comecei a germinar essas novas ideias, novas texturas, timbres, para criar o disco, assim, e me divertindo muito no processo de fazer, assim. E, enfim, e aí eu tinha a melodia da música acontecendo e a letra, ela veio, assim, numa tacada só. E acho que eu fui reouvindo, eu pensei, será que eu tinha que repetir essa letra? Será que é uma coisa mais longa? Mas aí eu entendi que, assim, essa ideia de motivo, que de fato apareceu, assim, né? Eu realmente estava procurando um motivo ali para aquela música. E é uma música que é uma faísca para essa busca pela criatividade e tá instigado aí, procurando um motivo para viver, enfim, tentando lidar consigo mesmo e tendo que fazer isso sozinho. Então, acho que ela abre o disco para introduzir o ouvinte à minha jornada pessoal nessa construção, assim. Perfeito. Muito bom. Bom, na sequência a gente tem a faixa 2, Até Que Enfim. Eu não sei porquê, mas veio pra mim algo de Rodrigo Amarante. Talvez na letra, não sei. Queria saber quais são suas referências, assim, se você tem alguma em especial. E por que ela vem logo nessa sequência, assim, eu gosto de entender os lugares, assim, do álbum. Pra onde você quer levar o ouvinte. Nada acontece muito por acaso, né?
Eu acho que na hora que a gente tá fazendo, é tudo bem certo e é meio sem querer, mas quando você vai avaliar depois inconscientemente, tipo, tá tudo no lugar onde deveria estar, assim. E eu acho que essa faixa, ela, assim, daquilo que eu tava falando, de ir riscando e colocando outras faixas, essa eu acho que foi a última faixa do disco que eu compus. Então ela não era parte do disco. E um belo dia, meio cansado de gravar, eu acabei compondo ela. E eu acho que ela traz esse questionamento, né, assim, dessa idade onde eu tô, nesse ingresso aí da vida adulta, onde a gente começa a questionar certas coisas começam a ficar meio paradas, e a gente se pergunta se é assim mesmo. Então ela é sempre um lembrete de tentar reembarcar em coisas emocionantes. Ela fala do calor, então buscar esse calor na nossa existência, assim. Então eu acho que vindo aí do motivo, pensar motivo como uma faísca e ela já trazendo calor aí para essa entrada do disco. Acho que é uma faixa sensível que conversa também com o meu primeiro disco. E em termos de referências, eu fiz ela no violão, assim, um violão de 12 cordas, aí depois coloquei mais um violão, coloquei o baixo. Eu fui entrando, assim, acho que no começo ela tinha esse caráter mais folk, só violão e voz, e foram entrando novos elementos, assim, não tinha uma referência específica, mas foi uma mistureba aí, acho que me lembra muito, assim, a parte de ter 2 violões com dedilhado, me lembra Adrienne Lenker, que é uma grande referência pra mim, assim. Amamos aqui também. Acho que os próprios, né, a própria bateria no final, ela tem a ver com as coisas que o Chris Bear faz, também é uma grande influência, e também um pouco nessa coisa de tocar com os feltros, assim, me lembra um pouco o trabalho do Biel Basile no Terno, que também é um dos meus bateristas favoritos aí. Então tem esses pequenos elementos e botei bastante reverb no baixo, isso acaba dando um clima pra faixa, assim, mas muita coisa por acaso aí. Boa. Metades Minhas é a terceira música do disco. Pra mim foi uma das que mais mexeu comigo, assim, ouvindo logo de cara. Eu falei, cara, que letra bonita. Tem muito dessas coisas, desses fragmentos de memórias que a gente vai armazenando. Eu fiquei com uma sensação que era tipo aquelas músicas de término, onde o protagonista cria uma realidade que é só dele, ele vai sobrevivendo a partir disso ali. Mas é uma das músicas que também tem participação especial. Tem uma presença ali do João Barisby tocando saxofone e clarinete. Queria que você descesse um pouco mais essa música, que é uma das minhas favoritas já dentro do disco. Eu acho que é uma música que assim, eu toquei bastante nos shows, eu já tinha ela, né, fiz ela no piano. E acho que é isso que você falou, assim, é uma letra que ela vem de um pós-amor e de estar sozinho ali nesse pós-amor, assim, e aprendendo a lidar com isso e escutando o que mais vem, né, o que mais ecoa depois que uma pessoa sai da sala, ela sai de cena, assim, né. Então acho que ela tem esse clima intimista de balada, né, acho que eu queria dar um jeito de colocar uma balada de piano nesse disco. E na época eu lembro que eu tinha 2 referências principais de balada de piano. Uma era uma música do Harry Nilsson, que chama Remember, entre parênteses, Christmas. E é uma balada bem, bem legal, assim, ela tem esse clima meio nostálgico, melancólico, assim. E a outra era Eu Te Amo, do Caetano, uma faixa que tem essa versão no piano, que também tem uma coisa, assim, bem envolvente. Acho que você tem uma nuance sentimental no meio, assim. Foram 2 faixas que vieram, assim, na minha cabeça, que eu escutei bastante na época que eu tava montando ela. E aí, depois de compor os arranjos, né, de sopros do João Barisby, eu fiz inspirado na trilha do filme Cinema Paradiso. Nossa, é uma trilha do Ennio Morricone e que é muito bonita, assim, o tema. Quando eu ouvi aquilo eu chorei, eu fiquei muito impressionado. O filme em si é lindíssimo. Sim. E a trilha é lindo, ele lá falando Alfredo Vafanculo! E aí, assim, foi uma trilha que me emocionou muito, me fez chorar, acho que. E aí eu senti que essa música ela podia ter ali uns sopros no final pra puxar aí uma homenagem a essa trilha que eu achei tão legal, assim. Então eu gravei disso. Então eu gravei nos teclados e
e chamei o João Barisby, assim, eu tinha mandado os áudios pra ele. E aí ele chegou na minha casa com uma partitura. E eu falei, ué, mas eu não escrevi a partitura disso. Aí ele falou, pois é, cara, eu tava numa aula, ele dá aula de música, né? E aí um dos alunos dele tinha acabado o trabalho mais cedo, não tava fazendo nada. Ele falou pro aluno dele, transcreve isso aqui pra mim, que eu tenho que gravar hoje. Então ele forçou o aluno dele ali a imprimir, a transcrever a música. Mas era um fragmento rápido, o menino era um crânio, fez em 15 minutos. E foi assim que a gente gravou. Foi muito legal. Boa, perfeito. Que lindo. Bom, eu vou seguir aqui com o Inerte. Eu amei que você falou isso do Cinema Paradiso, porque acho que vai então um pouco de encontro com o que eu vou falar aqui, num lugar disso, dessa emoção, assim, sabe? Porque tem coisas muito bonitas nesse álbum, mas que me lembra um pouco dessa coisa da aventura, de ser criança. E é muito legal você falar do Cinema Paradiso, porque tem muito disso nesse filme, e eu não tinha pensado. Pra mim, veio de um outro lugar, principalmente ouvindo Inerte, que é essa quarta faixa. Tem um comecinho ali meio torto e tal, mas ela é bem Grizzly Bear, ela tem uma coisa mais maluquinha ali, mas me traz muito essa coisa da aventura, de assistir, sei lá, TV Cultura quando eu era jovenzinha, você entrar nesse lugar mágico que eles propunham pra gente, que era sempre na minha cabeça, né, de criança, jovem, ele é sempre esse lugar de tipo de desbravar, de conhecer, de querer entrar num lugar cheio de caixa, você querer descobrir o que tem ali dentro, sabe? Me veio uma loucura dessa, e eu acho que casa um pouco com o que você falou, também de você querer fazer sozinho, de você querer montar esse lugar mágico que seria esse estúdio, de você querer descobrir coisas e aprender a como fazer. Enfim, queria saber um pouco dessa faixa Inerte. Nossa, que amiga, eu acho você que foi traz longe, um hein? tom. Quase uma redação do Enem amigo. aí. Sim, mas é verdade, porque me trouxe muito isso. Eu já tinha comentado com o Chico. E quando eu entrevistei o Chico e o Christopher Bear, quando eles lançaram as duas músicas, o EPzinho, a gente falou um pouco disso, desse lugar de aventura, assim, de ser um lugar meio fantástico. Enfim, e eu acho que Inerte traz um pouco disso. Chico, o que você acha? Olha, impressionantes palavras, primeiramente. Eu acho que isso de montar, né, um estúdio, montar todo esse cantinho, né, esse cantinho mágico, acho que conforme eu fui crescendo e me interessando, né, por microfone, essas coisas, né, fui comprando aí gadgets, eu entendi que eu nada mais era do que uma criança numa nova etapa. Então você vai ver aí velhos de até 90 anos que continuam brincando com seus microfones como se fosse um carrinho de brinquedo de uma criança de 4. E então realmente a gente vai criando, decorando esse universinho com os nossos brinquedos, e aí você entra, né, no software de gravação, que é tipo um videogame, então também é uma outra... É muito... Não parece trabalho, é recreativo. Esse momento criativo é uma delícia, porque é muito lúdico, assim. Então é isso, eu acho que eu explorei muita coisa e aprendi muita coisa. Olhava tutorial no YouTube e ia explorando, entendendo como chegar no som que eu queria. E eu acho que Inerte foi das faixas mais desafiadoras, assim, porque foi a primeira das faixas que eu gravei onde eu tive que lidar com uma maçaroca de elementos. Foi a faixa que tinha mais canais diferentes gravados, instrumentos. E eu realmente experimentei muita coisa, assim, a parte percussiva acho que foi o meu maior desafio e a parte que eu mais me diverti, assim, fazendo. Porque eu cheguei a montar ela, a estrutura, na bateria, mas eu senti que não era uma faixa que comportava um kit, né, um drum kit normal. E acabou que foi parar num drum kit anormal e que foi bem interessante de fazer, assim. Você vai reparando que conforme você ouve no fone, tem elementos que pingam para a esquerda, para a direita, e às vezes você faz isso assim, colocando um microfone em cada coisa, e aí você põe um microfone na esquerda e um na direita. O que eu fiz é que eu gravei primeiro o que está na esquerda e coloquei lá, e depois o que estava na direita. Eu gravei tudo individualmente e fui colocando assim, como se você fosse inserindo elemento a elemento, assim. Então foi um trabalho muito artesanal de tricô, assim. E aí teve a camada toda dos sintetizadores, de ir colocando depois e manipulando timbres, gravar metalofones. Tem metalofones que
eu me inspirei bastante na música do Steve Reich, assim, uma coisa mais minimalista e repetitiva, mas uma maneira de inserir isso numa canção sem que ficasse repetitivo demais, né? A ponto de quem não ouve música minimalista acabasse pulando de faixa, assim. E a letra acontecendo ali no meio, né? Permeando, assim, a canção. Que, né, num primeiro momento, pra mim era uma canção que eu queria ter feito um arranjo meio Clube da Esquina, que era violão, bateria e percussão. E acabou que eu cortei o violão nem existe mais. Então foi uma reviravolta, assim, extraordinária. Boa, perfeito. Muito bom. A gente chega no meio do disco com Desfazer, a quinta faixa aqui. Amo. Mais uma que você toca todos os instrumentos aqui. E eu achei curioso como ela é quase uma canção resposta pra mim do que você apresenta em Metades Minhas. Só que enquanto o Metades Minhas você meio que tem esse senso de preservação dessa memória, desse relacionamento, aqui parece que você tá se desfazendo dele aos poucos. E eu achei interessante que ela não vai no sentido melancólico, mas de uma sobriedade muito clara de vida adulta, assim, de um amadurecimento natural de saber dizer adeus. Fala mais sobre essa música que também é uma das mais bonitas que a gente tem dentro desse disco aí. Eu acho que eu acabei colocando, né, na montagem que eu fiz, ela acabou vindo depois de Inerte, que também acho que é uma letra, né, em Inerte, que fala um pouco desse momento em que você tá sozinho ali. Ela acaba falando assim, né, brilhar pra si sem ninguém ver. Então esse momento em que você depois de, né, de 1 milhão de alternativas e coisas que aconteceram e todos os trâmites da vida que vieram e as desilusões, e você acaba voltando para si mesmo, e aí você fica convicto disso. Eu acho que no momento em que você tem essa realização de que você é suficiente para se sustentar, né, sem precisar depender tanto do apoio em outras coisas, você acaba tendo coragem de se desfazer de coisas. Então aí chega a Desfazer, que é justamente isso, é uma faixa sobre o desapego, e é uma maneira, né, de, assim, se você antecipadamente já vai se avisando, vai se alertando que você vai ter que se desfazer de algo, você já começa um processo de despedida e você consegue trabalhar aquele momento na hora que ele chega, sem que isso seja um susto, né? Então, é bem o que tá na letra, assim. Acho que a letra acaba sendo bem, bem clara nesse sentido, assim. E foi uma faixa que eu gravei em um dia, assim. Foi uma das poucas faixas do disco que eu não fiquei semanas, meses trabalhando em cima. Ela veio muito naturalmente, assim. Meu Deus, chorar aqui, fiquei emocionadíssima. Nossa, eu achei linda essa música. Vamos lá, seguindo Outros Fios. Faixa 6, que leva o nome do álbum, né? A gente já falou um pouco sobre ela. Mas eu achei muito interessante que ela é uma faixa bem grande, né? Ela vai se costurando, assim. Ela vai trazendo essas questões, conexões ali. Ela vai se amarrando. Como que foi o processo? Ela foi das mais desafiadoras também? Eu acho que ela foi um pouco menos desafiadora, assim. Eu acho que a desafiadora mesmo foi Inerte, nesse sentido de ter muitos elementos. Sim. Depois que eu aprendi a lidar um pouco melhor com os muitos elementos, eu acho que nessa eu já estava mais solto para me divertir, assim. Então, o que foi legal também nela foi que os pianos dela eu fui gravar na casa do meu irmão, do Tim. Eu acho que ele estava viajando, acho que foi numa época que ele foi fazer turnê com os Fleet Foxes. Ele me deixou ali com a chave da casinha dele, porque aqui em casa eu tenho um estudinho, um quartinho à prova de som, mas o piano fica do lado de fora e passa muito avião aqui. Então ele me deixou com a chave lá da casa dele para eu ir gravar piano no quartinho dele. E fiquei lá, assim, mudei um pouco de cenário, de ares, porque eu já estava meses enclausurado aqui em casa, assim. Acho que o piano, ele foi muito norteador, assim, na construção da faixa, das melodias, assim. Acho que eu fui passeando, eu botava a música em loop e ia tocando em cima, e a melodia do piano acabou conduzindo para as outras melodias dos instrumentos, assim, que aparecem. Então depois eu gravei metalofone e essa faixa também, que nem Inerte, ela tinha violão e eu tirei o violão. Então acho que esse álbum ele teve muito dessa minha negação pelo violão, de fugir do que eu já tinha feito do meu primeiro álbum, assim, para também mostrar que eu não sou um músico de folk, vamos dizer, que acho que era a carinha do meu primeiro disco. Total. Acho que a ideia era realmente me forçar a remover os meus vícios e as minhas manias. Demais. E chegar numa coisa nova. Acho que a gente tem que se reinventar para novos desafios, assim. Boa. Então a faixa, acho que eu me diverti muito gravando todos esses elementos, assim. O baixo, eu lembro que eu demorei muito para gravar, assim, chegar numa linha de baixo que eu queria. Enfim, é a faixa central do disco, assim.
Não é à toa que ela leva o disco leva o nome dela. Mas assim, eu pensei, né, motivo como o início, outros fios como esse centro, esse coração, e sonho meu como o fim. Depois a gente entra nela mais a fundo, mas eu acho que é uma faixa que ela é grande, justamente como a Isa falou, e ela carrega todos os elementos que aparecem no disco, assim. É como se eu espremesse todas as cores. O que eu falei numa outra entrevista esses dias é que se cada faixa tem uma cor, essa é tipo um arco-íris, assim. Tá tudo lá. Tá tudo lá condensado, assim. Perfeito. Você falou dessa negação do violão, mas aí a gente chega na 7ª faixa, que é Ode à Perfeição, que eu sei que a Isadora Almeida adora, mas na divisão ela ficou sem. Só que é bem diferente, porque ela não é uma música folk, pelo contrário, me lembrou um pouco de Baden-Powell, daqueles trabalhos mais solitários dele de estudos de violão, assim, vai para uma brasilidade, mas que ainda é muito Chico Bernardes ali. E contrário ao que a gente tem na letra, ela é uma música que fala sobre as imperfeições, sobre a importância do erro, sobre essa importância do tropeço, né? Fala mais pra gente sobre essa canção que também é muito bonita, que eu sei que a Isadora ama. Amo. Sim, é uma queridinha aí da Isa. Já toquei em vários shows, dediquei pra ela. E é uma faixa que eu gosto muito também. E eu acho que ela acaba ganhando esse lugar especial no álbum justamente por isso, tem esse lado de ela ser uma das poucas que tem, né? É o maior violão do disco. Acho que, em termos sonoros, assim, é um violão grande, né? Ele ocupa espaço. Foi uma faixa que eu compus quando eu ainda estava gravando o primeiro disco. Então, esses dedilhados vieram aí quando eu estava gravando o primeiro. E era uma época ali, em 2018, assim. Em 2017, quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de música e eu estudava violão. Desde 2017 para cá, eu procurava o violão dos meus sonhos. Assim, a minha professora falou, você precisa ter um violão, você é violonista, você precisa ter o violão. Mas não é um violão, é o violão. E eu fiquei 7 anos aí, um pouquinho menos, 5 anos, procurando um violão. E eu tive Covid, quando foi isso? Foi em julho, acho que de 22. E eu tava, assim, com Covid no Mercado Livre, enfim, zapeando coisas, né? E eu achei o violão dos meus sonhos, assim, falei, não pode ser. E falei com o cara, eu tô com Covid, mas eu preciso desse violão e a gente vai dar um jeito e tal. E aí ele foi na minha casa, largou na garagem, ao ar livre, o violão. E na hora que eu peguei, eu falei, meu Deus, eu achei. É o violão dos meus sonhos e é isso aí, não vai ter jeito. Assim. Mas que violão é esse? É um de Giorgio, um violão antigo de 72. Enfim, um violão super especial. Ele tem o som que eu procurei durante todos esses anos, assim, um som completo, assim, de graves, agudos, enfim. É um violão super clássico também, né, que os artistas usavam desde a bossa nova pra frente. Caetano, Gil usaram muito, Chico Buarque, os Tincoãs, enfim. Era um violão muito comum, assim, na época. Enfim, fora o violão, né, voltando aí. Eu amo gente nerd de música, eu adoro isso. É isso aí. Achando, né, o violão agora dá pra gravar a faixa, né? Aí comecei a tentar gravar, né? Ode à Perfeição, uma faixa que fala sobre imperfeição, só que ela nunca ficava perfeita. Então eu gravei, regravei 1 milhão de vezes e ela nunca chegava onde eu queria chegar. E eu gravei várias vezes com outros violões, né? Tentando chegar num som e nenhum deles satisfazia. E esse, quando ele chegou pra ficar. E aí eu finalmente consegui gravar e acho que foi uma faixa que, assim, em termos de vocais, eu senti que eu desafinei um pouco, mas ao mesmo tempo é essa imperfeição que dá nome dá o charme à música, né? É sobre. Então. E aí eu desisti de fazer a faixa perfeita por uma faixa que eu falava sobre imperfeição, assim. Acho que seria hipócrita ela ser muito perfeita. E acabou que ela virou isso aí, que ela é. Boa, bom demais. Ai, eu amo. Eu brinco, né, que essa faixa parece, assim, uma música perdida do Nick Drake. Tipo, que veio agora para 2024. No caso, acho que 2021, né, que você soltou numa live, 22, nem lembro mais. Enfim. Foi por aí, na massa aí, cinzenta, né? Da pandemia. Da pandemia. Exato. E pra mim, ela já estava perfeita, só você tocando com violão. Eu já falei isso pra você. Vamos lá. E daí, na sequência, temos Assim, que eu acho também que faz uma bela ponte ali, porque ela é mais Nick Drakezinha das ideias.
E ela vai crescendo, ela vai ficando mais doidinha, enfim. Tem um acordeão ali? Ou eu tô muito louca? Eu não entendi que instrumento que tem ali. Enfim, conta pra gente. Então, não é um acordeon, mas é quase. Você passou perto. É um harmonium, que é um instrumento de fole também. Ele é muito usado, assim, instrumento indiano. Eu acho que é a origem indiana. Enfim, o meu amigo trouxe esse instrumento da Índia, quando ele foi pra lá. É um instrumento muito usado para tocar mantras. E, enfim, ele é um baúzinho que você coloca, assim, sei lá, na superfície, assim. Ele é um baú, você abre. Ele tem lá as teclas e o fole. Então você bota ele numa mesa apoiado e toca. E eu usei no meu primeiro disco a faixa Novo Momento. Foi a faixa mais característica, que tem um harmonium também no fundo. Então entra aí de novo uma repetição de instrumentações que eu quis colocar de maneiras novas, diferentes, assim. Acabei de ver aqui que, apesar de ter o harmônio indiano, ele é uma criação francesa, de 1800 e pouco. Então, acho que ele transitou aí por países diferentes, assim. Mas... É uma gaitinha, sanfona deitada, tecnicamente, pra quem quer. É uma sanfona de mesa. Gente. É, isso. E acho que essa faixa, ela... Na minha cabeça, ela ia ser violão e voz, mas era quando eu ainda não tinha nem pensado que o disco ia ser tão cheio de novos elementos, assim. E conforme eu fui gravando, eu ia falando, nossa, mais um teclado aqui vai ser legal. Mais um metalofone, mais uma percussão vai ser legal. Eu fui preenchendo, assim, de camadas. E ela acabou chegando em muitas camadas. E aí eu gravei a bateria e falei, nossa, tá faltando o Chris aqui. E apaguei o meu canal de bateria e falei, Chris, por favor, faça as honras. E ele tocou vibrafone também, algumas percussões. A maioria das percussões acabaram ficando por mim. E ele ficou mais bateria e vibrafone, assim. Mas foi toda essa composição, assim. E que também é uma faixa que acho que sintetiza o álbum. Por isso que eu quis que fosse o primeiro single, assim. Pra mostrar aí essas novas colorações que iam vir. Essa questão sonora, né, do disco. Perfeito. Bom, assim como Assim, Toda Cor também foi lançada como single, seu single mais recente aqui. Tem ela cantada em espanhol, tem esses ecos meio de Caetano Veloso, meio Devendra Banhart aí, tem participação da Reno Rojas. Conta mais sobre essa canção e como que é cantar em espanhol, assim, se é uma complexidade maior ou flui com a mesma naturalidade das outras músicas do disco? Começa pelo fato de que eu nem falo espanhol, né, assim, fluentemente. Eu acho que foi um portunhol bem danado aí que eu coloquei no disco. Mas eu acabei compondo essa faixa, assim, nesse intuito de ir para um lugar diferente. Acho que, assim como eu tentei explorar coisas diferentes de produção, eu acho que na composição eu pensei, por que eu não tento um portunhol? Assim, eu sei arranhar um portunhol, já fui para Argentina, para Uruguai, falei um pouco com as pessoas e consegui me comunicar um pouco. Então eu acho que acaba brincando um pouco com isso. E em termos de sonoridade, eu acho que de referência na época tinha um pouco do Ângelo de Agostini, que tem umas faixas de violão de nylon com piano, um pouco do Nick Drake, que também carrega isso do violão com piano, e também acho que é engraçado que uma das minhas referências fui eu mesmo na faixa Distante, que foi a primeira faixa do meu outro disco, onde também tinha violão e piano, assim. Eu sinto que essa é uma prima mais nova de Distante, uma prima distante aí. E a participação da Reno foi super legal, assim. A gente se conheceu pelo Instagram. Ela é uma cantora mexicana e ela estava no Rio de Janeiro, ela veio pro Brasil passar férias e ia passar um dia em São Paulo. E aí eu tinha essa música na gaveta aí, que a princípio não ia pro disco, e chamei ela para gravar os coros, tal, no fundo. E aí ela veio em casa, olhou lá a letra no meu caderninho e falou, isso aqui não escreve assim, escreve assim. E aí ela foi me ajudando a corrigir a minha conjugação terrível, assim. Ganhou uma revisão grátis ali. Fez ali, botou no ABNT ali pra mim. E a gente foi isso, a gente gravou. E quando eu vi, tava lindo, falei, isso vai ter que ir pro disco, não vai dar pra perder essa chance. Assim. Perfeito, muito bom. Bom, chegamos aqui ao final, faixa 10, Sonho Meu. Eu senti que ela é mais reflexiva, é um final de álbum que, na minha humilde opinião, deixa tudo em aberto, ou algo assim.
E queria entender por que que ela tá ali no final, como que foi o processo de gravação, se teve algum desafio. Essa música, ela nasceu assim no meu quarto, uma época que eu tava com um teclado específico no meu quarto e era um sintetizador assim bem maluco do meu pai, que ele usava nos anos acho que 80, assim, nos Mulheres Negras, e tem uns timbres super esquisitos, assim, e eu apagava a luz e ficava ali tocando aquilo pra ver o que acontecia. Assim. E ela foi surgindo daí, e é uma faixa que, assim, ela tem aí no meio algumas melodias, assim, eu faço uma variação. Na música tem uma coisa, né, que é o motivo melódico, né? Então acho que o motivo lá do começo, ele fala um pouco do motivo da vida, mas ele também apresenta um motivo melódico, que é uma frase que você coloca ali. Você pode fazer uma melodia com 3, 4, 5 notas. Enfim, você tem ali um motivo que na música clássica é uma coisa que reaparece, né? Você estabelece o motivo e esse motivo reaparece ao longo da peça, né? E existem variações desse motivo, que podem ter as mesmas notas em diferentes ordens e às vezes uma melodia, né? Você tem ali no primeiro motivo uma pergunta, o outro é uma resposta, na mesma forma, no mesmo formato. Então, eu acho que eu misturei essas questões cabeçudas da faculdade, né, nessas questões melódicas do disco. E no final do disco, então, aparece uma resposta melódica para a melodia, para o motivo de motivo, né? Então, né? Enfim, tô me embananando aqui numa loucura, mas... Não, mas é bom. Enfim, pô, a gente tá seguindo. Eu respondo um pouco melodicamente a pergunta que eu fiz lá no começo, em motivo. Eu respondo melodicamente. E respondo também, acho que sendo uma resposta grande a essa pergunta de motivo, essa busca de um motivo, né? Então eu acho que o motivo acaba sendo o sonho e essa maneira de buscar. Então às vezes é isso, ela acaba em aberto porque a gente tem muito pelo que sonhar, o futuro ele é grande e tudo que a gente tem que fazer é embarcar nele, né? Assim, então eu acho que a faixa acaba ganhando elementos mais soltos, menos, né, uma métrica, uma percussão, uma coisa mais definida, um pulso. Ela acaba sendo uma coisa mais solta, um pouco mais mântrica, uma coisa mais meditativa, assim. E ela fala sobre a voz, a mudança da voz, né? A voz que entra, que sai, que muda. E não sei se vocês captaram ali no final da faixa. Sim, entra uma voz de criança. É, que sou eu queria saber quem cantando. Sou eu cantando com a minha mãe quando eu era pequeno. Que legal. A gente tava gravando no cassete, assim, a gente tinha um gravadorzinho de cassete. A gente tava gravando músicas e mensagens pra minha avó de aniversário. Minha avó já é falecida hoje. E eu achei essa fita nesses processos, gravando. O bom hipster resolveu gravar em fita cassete. e eu achei esse cassete escrito Lu cantando com filhos. Então essas mudanças da voz aí eu acabei inserindo essa minha voz pequenininho pra fechar o disco. Então essa questão assim, né, do passado, presente e futuro e o sonho como algo que acaba transcendendo todos esses momentos, assim. E é assim que a gente fecha, amarra o disco, né? Nossa, bonito demais. Maravilhoso. Vamos chorar, Kleber. Ô, Chico, pra fechar aqui, tem uma pergunta que eu sempre lanço pros artistas, que eu deixo eles confusos. Você tem que escolher uma única canção desse álbum. Qual canção seria? Pode ser a sua favorita, pode ser que você acha que o ouvinte mais vai gostar. Uma só. Momento escolha de Sofia aqui. Puxa vida, é difícil, né? Eu que sou suspeito pra falar. Mas eu acho que eu escolheria Assim. Eu achei que Assim ficou uma faixa muito agradável de ouvir, assim, para todos os públicos. E tem um lado introspectivo, né? A letra e o violão, mas também tem esse lado mais energizado do arranjo, né? Dos instrumentos. E acho que ela carrega um pouco desses dois mundos. Então, recomendo aí pros ouvintes. Boa. Redes sociais, Chico, onde as pessoas te acompanham, vem show de lançamento aí, como que vai funcionar agora? Olha, redes sociais, @Chico Bernardes no Instagram. Acho que meu Twitter é @Chico_Bernardes. Acho que eu não uso muito, mas vou voltar a usar por aí. Show de lançamento ainda estamos à procura. Acho que entendendo como vai ser esse retorno aí aos palcos. E tô montando o show na parceria do Gabriel Millier, que vai me acompanhar, vai tocar sintetizadores, baixo, violão, flauta.
Ele também é que nem eu, faz tudo e a gente se deu muito bem, assim, foi um match musical muito forte. Então a gente vai testar esse formato aí nos próximos momentos, mas ainda sem muitas informações. O disco que ele lançou ano passado é maravilhoso, assim, muito bom. É encantador mesmo. Boa! Chico, muito obrigado aí pela sua presença. Você que tá ouvindo, taca o play nesse disco aí que já tá disponível em todas as plataformas de streaming e bora de Outros Fios aí, bora fazer esse disco rodar. Muito obrigado pela sua participação aí. Obrigada, Vamos Chico. nessa. Obrigado, gente, por me receberem e vamos aí, escutar o disco agora. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM para ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.